Salve, gente! Vamos embora com o podcast de hoje. Vamos ouvir a coletiva do professor Vanderlei Luxemburgo. Esse empate doído, enjoado, né? Lazarento, com todo respeito, né? Do Corinthians com o Argentinos Júnior. Jogo ruim, mais um jogo ruim do Corinthians, né? Por isso que a gente fala, por isso que a gente falava, pós-jogo contra o Flamengo, vamos esperar, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos ter um pouquinho de calma, vamos ver o próximo jogo, né, para ver o que vai acontecer. E o Corinthians faz mais um jogo ruim, um jogo péssimo, né, para ser sincero. Ó, eu sempre vou por aquela linha de discussão que eu falo assim, eu não gosto muito de dizer se isso é futebol bonito ou futebol feio. A estética tá no olho de cada um, né? Tem gente que gosta, tem gente que é absolutamente resultadista, mas a verdade é assim, por mais que você pense, pô, o Corinthians jogou por uma bola, por um contra-ataque. O Corinthians não jogou por uma bola, por um contra-ataque. O Corinthians não jogou para ganhar. Essa que é a verdade. O Corinthians não jogou para tentar nada. Então assim, óbvio que tem todos os contextos. Por exemplo, o Cássio não jogou e aí às vezes é uma notícia que dá um baque também. Isso muda as estratégias, muda os contextos. Mas cara, mais uma partida, uma atuação muito ruim. A gente vai ouvir o Vanderlei e vai ter frase de efeito de novo, né? Na coletiva anterior, ele falava sobre a questão do banheiro. Se você tem dois banheiros na sua casa e você não escolhe um, você vai fazer nas calças. Ele mandou uma nessa coletiva. Vamos ver se a gente chega até esse ponto. Vamos ver se tem também no. Vamos ver se tem também aqui, né? Nesse trecho da coletiva, né? Essa, essa frase de efeito do Luxemburgo, que a gente está na Arena Web, né? Não está no canal oficial do Corinthians. E também quando começa o vídeo já começa a coletiva, né? O pessoal tenta agilizar ao máximo o pessoal da Arena Web, mas sempre às vezes acaba perdendo o comecinho. Provavelmente já está no começo, só perdeu a pergunta inicial, né? Provavelmente. Mas vamos ouvir ao final, a gente vai chegar lá, tá? A gente vai passar pela agenda de jogos. Opa, aqui os jogos de hoje, vai ter que passar pelos jogos da terça-feira, tá? Com calma, a gente vai chegar lá, deixando os créditos de antemão ao Globoesporte.com. Antes de chegar nos jogos do dia, vamos para o giro pelas notícias esportivas, tá? Também tudo pelo GE, tá? Tudo site do GE, eu faço convite a você para entrar lá. Retomando mais uma vez o caso do Vinícius Júnior, tá? Porque o Guilherme Pereira, o Gui Pereira, ele entrevistou o presidente da La Liga, né? O Javier Tebas, né? O glorioso Javier Tebas, pediu desculpas a Vinícius Júnior e admite racismo no estádio. Por isso que eu falei, né? Ele é bem corajoso, né? Ele é bem corajoso. E desculpe o jargão, o termo machista, mas ele é bem machão, né? Desculpa o termo, esse termo, esse jargão, mas ele é bem machão para fazer publicação em rede social, para retrucar o vídeo. Agora, na frente das câmeras, ele recua, né? Ele é um. Ele vira aquele cachorrinho dócil, né? Ele vira um chihuahua dócil, né? É impressionante. Nas redes sociais, no Twitter, ele vira um Rottweiler, né? Agora, é brincadeira, tá, gente? Porque o Rottweiler. Senão vão falar que eu tô falando que o Rottweiler é violento, não é isso? Vamos falar assim. Vamos sair do Rottweiler. Ele vira um urso pardo, né? Urso pardo, né? Aí vai, né? No urso pardo após o período de. Eu não sei nem se o pardo ele hiberna, né? Mas o urso após o período de hibernação, né? Quer comer tudo, vai para cima de todo mundo. Isso aí é o Javier Tebas, né? No Twitter. Agora, nas frentes das câmeras, ele vira aquele petzinho mais educado de todos, né? Com todo o respeito, eu não estou fazendo nenhuma apologia e eu não estou querendo insinuar absolutamente nada, eu estou fazendo uma comparação em sentido literal, né? Nenhuma mensagem subliminar aqui antes que você me interprete mal, tá? O presidente da Liga concedeu entrevista pro Gui Pereira, né? E aí ele falou um pouco mais sobre o caso aqui. Se houve esse inconveniente, se ele também não o interpretou bem, mal, tenho que pedir desculpa. Não é interpretar bem ou mal, né? Aquilo que ele publicou é uma interpretação só. Por isso que eu falei, né? Eu falei naquela época que aí na hora que o negócio pega mal, o cara ele tem a cara de pau de falar que foi mal interpretado, que tirou a frase de contexto, né? É mais ou menos essa linha, né? Não tenho que pedir desculpas, não tenho problema nenhum. Engraçado é que no Twitter ele teve muito problema para pedir desculpa, né? Muito. O importante aqui não é o tweet, né? Se não fosse importante o tweet, ele não teria postado. Mas tudo bem, vamos continuar.
há insultos racistas determinados a insultar Vinícius? Sem dúvida. Milagre, né? Milagre. Você vê que, por isso que eu falei, fora das câmeras, ele é um urso saindo de hibernação, né? Quer comer tudo que é possível. Agora, na frente das câmeras pro Gui Pereira, né? Aí tem patrocinador olhando, né? Aí vira, né? Super dócil, né? Super dócil. O presidente da Liga está em conta de todos esses insultos. Agora tá, né? Agora que tá pegando mal no mundo inteiro, os encontramos faz muitos anos e farei agora o mesmo em defesa de Vinícius e dos jogadores que estiverem na Espanha. Em defesa de Vinícius é o caramba, né? Ou de qualquer raça que enfrente gritos racistas. Pô, desculpa a revolta, né? Desculpa a revolta, porque o que eu falei lá atrás, quando ele publicou no Twitter, é exatamente, né, o que o cara mostra ser, um cara fraco, né? É um cara fraco de espírito, é impressionante. Sempre foi a minha conduta e sempre será essa, né? Não é só conduta porque você nunca fez nada até hoje e tá fazendo agora porque, né? Quando os patrocinadores eles demonstram o seu descontentamento, o seu posicionamento, aí rapidinho, né? O cara ele, opa, não é bem assim, né? Não vou mudar e pedirei desculpas se interpretou mal o Twitter. Ele interpretou mal, né? Todo mundo interpretou da forma como ele quis se expressar, que foi de uma forma com cunho altamente anti-Vinícius Júnior, né? Com o cunho de tornar o Vinícius Júnior um vilão e ele sendo a vítima de racismo. Não era a minha intenção. Era sim a intenção dele. Se não fosse intenção, ele não teria postado absolutamente nada. Tá aqui a cara desse belíssimo cidadão, né? Um exímio, um exímio exemplar, né, da beleza humana. E ele diz que Vinícius Júnior que vai, né, queimar a imagem da liga, né? Essa face desse belíssimo cidadão não é nem o que ele fala, é apenas a face desse cidadão é o que mancha a imagem da liga, né? Com todo o respeito. Já faltando com respeito, obviamente, né? No mesmo dia do episódio de racismo no estádio Mestalla, Javier até usou as redes sociais para responder às críticas feitas por Vinícius Júnior à Liga Espanhola. O dirigente insinuou que o atacante do Real Madrid exagera nas acusações de negligência da La Liga em casos semelhantes. Além disso, declarou que o jogador brasileiro não entende a competência da entidade no futebol espanhol. Vinícius, mais uma vez, não se omitiu. Horas depois respondeu Javier e disse que ele prefere atacá-lo ao invés criticar, ao invés de criticar os racistas das torcidas espanholas. O atacante do Madrid também reiterou que a imagem da La Liga está sendo abalada com os seguidos episódios de discriminação e a negligência das autoridades competentes, né? Minha intenção não era essa, mesmo que minha intenção não fosse essa, mas as pessoas entenderam outra coisa. Quer dizer que não fui. Deixa eu reler, né? Que o português aqui realmente não tá legal, né? Minha intenção não era essa. Mesmo que a minha intenção não fosse essa, mas as pessoas entenderam outra coisa. Quer dizer que não fui claro. Obviamente que não fui claro. Por isso que eu falei, né? Aí a linha de defesa fui mal interpretado, né? Ah, gente, vocês me interpretaram mal, né? O mundo é cheio de ignorantes, eu sou o único inteligente desse planeta, eu fui mal interpretado, né? É dizer que me equivoquei. Se não era a minha intenção, tem que pedir desculpas e perdão por esse tweet, né? No mínimo que ele podia fazer, né? Mas é o que eu falo, na frente das câmeras, não é nem pelo fato de ser na frente das câmeras, né? Diante da reação dos patrocinadores, que deixam um posicionamento claro, aí ele rapidinho, né? Deve ter ouvido sugestões, conselhos e dicas de muita gente nesse tempo, né? Cuidado com o que você vai falar. Eu aconselho fortemente a pedir desculpas e é vida que segue, né? E aí aqui, né, com toda... Por isso que eu falei, né? Desculpa o jargão e o termo altamente machista, mas é o machão no Twitter, né? Agora, na hora de defender as suas convicções, né, em virtude de posicionamento de quem tem a grana, aí ele volta atrás, né? É muito curioso, tá? É muito curioso. Vamos embora, né? Vamos seguir com as notícias esportivas. Eu faço o convite a você para ver toda, né? Aí a posezinha, né? Aí vai se fazer de vítima também daqui a pouco. Por isso que eu nem vou ler o restante. Faço convite a você, porque que eu falo, pô, eu não tenho estômago para ver esse tipo de hipocrisia. Né? Por que você traz a notícia? Porque, obviamente,
para fazer. Eu não faço jornalismo aqui, né? Não faço jornalismo, mas eu tento ser o mais imparcial possível. Então eu trago notícia, faço convite para você entrar, para você ler na íntegra e para você tirar sua própria conclusão. Eu, como disse, eu não tenho estômago. Obviamente que a gente deixa a nossa opinião, mas eu não tenho estômago para um discurso altamente, sabe, hipócrita, na minha opinião. Essa é a minha opinião, tá? Vambora. Sobre o jogo do Corinthians, né? O Paulinho teve uma lesão, ele chorou e vamos ver o que de fato aconteceu, né? Eu estava acompanhando as transmissões e sempre ex-atletas falam, né? E no caso eu ouvi o Vampeta falando, cara, eu tô com medo de ser cruzado pela forma como o atleta reage às vezes, né? Eu tô com medo de ser cruzado. E se é cruzado, leva mais tempo para recuperar, né? O Paulinho ficou muito tempo fora por lesão, tá voltando agora. O Vanderlei o colocou com uma função de volante. Ele atuou bem nesse jogo, enquanto ele esteve em campo, ele também fez uma partida ok, tá? No jogo do Flamengo também fez uma boa partida. E aí, quando o cara de repente está voltando, está melhorando os seus níveis de atuação, aí ele acaba, né? Cara, assim, se machucando, né? Então, assim, é muito triste, né? Muito triste, a gente espera que não seja nada muito grave com o atleta, tá? Sobre Sampaoli, tá? A verdade é que eu queria ouvir a coletiva do Sampaoli ou a do Odair Helma. As duas não estão disponíveis, infelizmente. Então, a gente vai, por isso que eu trouxe apenas alguns cortes, né? Algumas chamadas. E o áudio do próprio áudio do São Paulo ele não tá legal, tá? Eu tentei rodar aqui no site do GE, o áudio não tá legal, tá? Tem alguns cortes, né? Tem parte que tá sem áudio, né? O áudio fica mudo. Então, assim, queria ouvir com vocês o Jorge Sampaoli, não vai dar, por isso que a gente vai de Vanderlei Luxemburgo dessa vez. A coletiva do Abel Ferreira é muito tranquila, né? A do Luxemburgo também é. Mas vamos de novo, né? Ouvir o Luxa, faz tempo que a gente não ouve o técnico do Corinthians, vamos ouvir de novo, né? Vamos ver que ele mudou alguma coisa no discurso dele, se ele continua vendo alguma miragem, né? Tem miragem. Ele continua vendo uma miragem, tá? E aí o São Paulo cobre intensidade e admite problemas físicos do Flamengo. Claramente é um time que fisicamente está mal, o Flamengo. Assim, a gente acompanhando notícias esportivas de setoristas, obviamente que a preparação ela não é legal, mas os treinamentos do São Paulo está acabando com os atletas. Essa é uma das notícias que a gente tem. Ele está pegando muito pesado nos treinamentos. Era uma coisa que algumas pessoas falaram do Corinthians no ano passado, que o Vitor Pereira estava pegando muito pesado nos treinamentos e os caras chegavam no jogo esgotados. Aparentemente é algo semelhante que está acontecendo com o Sampaoli. Ele está exigindo muito nos treinamentos e o time está ficando esgotado. O time está ficando cansado só com os treinamentos, né? Se isso é certo ou errado, eu não sei. Eu também não sei se isso é uma verdade, porque a gente não acompanha os treinamentos, tá? Mas depois do jogo contra o Corinthians, alguns jogadores não estavam 100%. Isso já faz tempo, né? Já faz tempo. Quando que o Flamengo teve, a gente pode dizer assim, dos jogadores que entram em campo, entrou 11 jogadores dentro de campo. Quando que o Flamengo teve pelo menos 8 100% fisicamente, né? O Flamengo entra em campo desde o início da temporada com 2, 3, 4, 5, 6 jogadores, e eu não digo nem 100%, 95% fisicamente, né? Desde o começo da temporada. Então, ninguém atingiu o auge físico ainda. E nem vai atingir. Nem vai atingir se os treinamentos são mais pesados que os jogos e você não tem essa rotina de pouco tempo de recuperação, o Flamengo nunca vai atingir o seu auge, né? Então, assim, é um balanço delicado. É um balanço delicado. O São Paulo, obviamente, que ele é um cara de muita intensidade, né? Ele quer muita intensidade no seu jogo. E por isso eu achei que fosse dar certo quando chegou no Flamengo, né? Eu cheguei. Você pode pegar meu podcast do quando chegou o São Paulo e falei, cara, vai dar certo isso. Isso vai dar certo. O Flamengo vai jogar bola com o São Paulo. Mas aparentemente não, de um time que está fisicamente muito mal. Isso desde o início da temporada a gente fala. O São Paulo ele cobra muito nos treinos, ou seja, os caras que já não estão bem fisicamente, os treinamentos vai desgastar ainda mais. Qual a condição que esses caras vão chegar no jogo? Eu entendo assim, pô, ele precisa cobrar dos atletas, ele precisa, porque senão como é que os caras vão se condicionar?
É com treinamento, vai ser na base da pancada. Mas quanto tempo vai levar? O que pode custar para o Flamengo nessa temporada? Porque assim, se você não tem tempo de recuperar por causa do calendário maluco, o treinamento está te desgastando mais, você vai para o jogo, você se desgasta muito mais, a chance de você perder mais gente por lesão é muito grande, cara. E pelo menos é isso que a minha lógica, na minha cabeça, é essa lógica que é montada, né? Foram 2 pontos perdidos, viemos para vencer a partida e definir a classificação mais rápido. Não estamos bem porque não levamos o que viemos buscar. Vamos seguir trabalhando para evoluir, tá? Então, deixa eu continuar aqui esse primeiro trecho, tá? O time teve um primeiro tempo de muito domínio, o segundo tempo caímos um pouco, empataram, mas o time reagiu, tentou. Lamentamos o resultado porque estávamos ganhando o jogo. Golaço do Gabigol, diga-se de passagem. O Gabigol, o maior entre os jogadores brasileiros, o maior artilheiro da Libertadores. E que golaço que ele fez nesse jogo, tá? É a lá Gabigol mesmo. Mas a lá Gabigol dos melhores momentos, né? E aí talvez o gol até tenha animado o torcedor. Pô, é o Gabigol dos velhos tempos. Foi só o gol, né? Foi só o gol. Então, o São Paulo não pôde... E, assim, é importante a gente destacar algumas coisas, né? São Paulo não pode contar com a Arrascaeta, Matheus França, que sentiram dores, ficaram fora do banco de reserva. Léo Pereira e Pulgar, que vinham sendo titulares, iniciaram no banco, sentiram desgaste físico após o jogo contra o Corinthians. Mais uma vez, aquele problema, os caras já não estão bem fisicamente. O treinamento vai cobrar mais, os caras vão ficar com desgaste físico para sempre. E o quanto que isso vai custar para a temporada do Flamengo, hein? O Everton Ribeiro ficou no Rio para tratar da primeira lesão muscular da carreira, né? E aí, mais uma fala do Sampaoli, precisamos de mais intensidade no ataque, mais verticalidade. Sempre digo a mesma coisa, temos pouco tempo, jogos muito próximos e seguidos. Precisamos manter a intensidade em tantos jogos. E é complicado. Não tivemos a mesma intensidade do que contra o Fluminense, porque nos cansamos muito. Difícil, cara, assim, eu me pergunto se um dia o Flamengo vai ter uma sequência boa com o Sampaoli. Me pergunto, eu começo a me questionar agora, porque, assim, o time tem um claro problema físico. Boa parte do time. Isso é claro, isso é desde o início da temporada. Isso é desde o início da temporada. A gente está falando isso desde o Mundial de Clubes, Vitor Pereira, agora com a chegada do Sampaoli, os caras não atingiram, cara, o auge físico. Então os caras não estão bem desde o início do ano. Você tem um treinador que ele te cobra muito nos treinos, muita intensidade, você desgasta no treino, você desgasta com falta de tempo de recuperação, viagens longas, calendário maluco, aí você faz mais um jogo, mais intensidade ainda, você corre o risco de estourar. O Everton Ribeiro, primeiro problema muscular da carreira. Então, o quanto que isso vai custar para o Flamengo? É isso que pega. Né? É isso que pega. O São Paulo só sabe trabalhar assim. Quando o Flamengo contratou, o Flamengo sabia que estava contratando um treinador com esse perfil. Então a culpa não é do São Paulo. A culpa não é do São Paulo. Você pode até falar, mas o São Paulo ele tem que entender que os caras vão quebrar, vão estourar. Cara, assim, ele trabalha assim. O Flamengo, quando o contratou, sabia que estava contratando um treinador com esse perfil, com essa pegada. E por isso o contrataram. Porque viram no São Paulo uma experiência, pô, é um cara que cobra muito, então esse elenco vai ser exigido, eles vão ter uma crescente física, e com a crescente física vem a crescente técnica e tática, e o time vai voltar a jogar e brigar por tudo. Só que, assim, se os caras não conseguem se recuperar, como é que você vai conseguir manter os caras num nível aceitável fisicamente? Isso está comprometendo os níveis de atuação do Flamengo. E repito, para mim não é culpa do São Paulo isso. O São Paulo é esse cara. O Flamengo contratou um treinador. Então, o que a gestão rubro-negra tinha que ter tido entendimento, de repente, é que, cara, o São Paulo, o time tá mal fisicamente. O time tá mal fisicamente. Se a gente trouxer um cara como o Sampaoli, ele vai estourar os caras. Né? Por mais que eu queira ele, não é o momento. Não é a hora. Aí os caras tinham, a nível profissional, os caras tinham que ter tido esse entendimento. Eu acho que trouxeram o São Paulo por quê? Porque é um cara muito marrento, que cobra muito, então ele vai dar a chacoalhada mental que esse time precisa, e por ser um cara que cobra muito, ele vai elevar o nível físico dos atletas. Talvez os caras foram por essa linha, o que eu imagino que sim. Não tenho essa convicção, mas imagino que sim. A verdade é que não tá dando certo.
infelizmente não está dando certo. E os resultados esportivos, né? Os resultados esportivos, eu digo assim, jogo pós jogo, cara, assim, não agradam, não agradam, né? Enfim, vamos do Odair. O Santos, eu sinceramente, honestamente, eu não acompanhei o jogo do Santos, mas queria ter ouvido a coletiva do Odair, porque me parece que a arbitragem foi protagonista nesse jogo, hein? Alguns erros, decisões questionáveis. O Odair fala sobre isso e ele até fala assim, cara, eu tô falando isso agora. Só tem um trecho aqui, né? Eu tô falando isso agora, depois vocês vão ver. Se eu tiver errado, eu já peço desculpas, mas isso foi o que eu vi em campo, né? De um dos lances que ele cita decisões questionáveis da arbitragem. Então, assim, o Santos sai na frente e toma uma virada. Tem um jogador expulso, tem o Joaquim expulso, né? E toma uma virada, né? Vamos para a agenda do dia, a gente fala um pouco mais sobre os jogos, tá? Cerro Porteño e Palmeiras. Palmeiras sobrou 3-0, fora todos os ameaços. É impressionante como perde gol o time do Palmeiras. É impressionante como perde gol o time do Palmeiras. É óbvio que assim, e o Abel fala sobre isso, o jogo foi condicionado por uma expulsão no início do jogo. O jogador do Cerro Porteño foi expulso ali com 14 minutos do primeiro tempo. E, aliás, o árbitro de campo não viu o lance. Ele deu um cartão amarelo pro Baez. Cara, ele dá um carrinho ali, meu. Assim, meu, o lance é muito forte, cara. O lance, acho que foi em cima do Arthur ainda por cima. Cara, o lance é muito, muito, muito forte. Eu não sei como o Arthur, ele tem osso de adamantio, né? Ele é o Wolverine. Porque, mano, a pancada que ele toma ali é absurda. É um absurdo. E o árbitro dá um cartão amarelo. Eu falei, mano, cara, que loucura, mano. Né? Aí o árbitro de vídeo chamou, ele foi revisar. Quando ele cancela o cartão amarelo, já fica evidente que ele vai expulsar, é expulso. O Cerro começou até bem o jogo, tá? Começou até melhor que o Palmeiras, porque perdeu no Allianz Parque, não, foi no Morumbi, né? O jogo foi no Morumbi. Perdeu em São Paulo, então esse jogo precisava vencer o Palmeiras, né? Assim, para ficar no par, na briga para se classificar. E aí começou bem o jogo, começou ameaçando o Palmeiras e a expulsão condicionou totalmente, né? Condicionou, mas assim, foi expulsão muito justa. Eu tô até criticando o árbitro que não viu o lance no primeiro momento. O lance é muito forte, cara. Muito forte. E aí o Palmeiras domina todas as ações, abre o placar com o Arthur, um golaço do Arthur, assistência do Rony. Segundo gol, o mesmo roteiro, assistência do Rony, gol do Arthur. E aí o terceiro gol, o gol do Rony para fechar a conta, né? O Rony que vinha num jejum de gols após a volta da lesão, né? Que ele fraturou o braço. Desde que ele voltou, ele não vinha colocando a bola para a rede. Inclusive, nessa partida, ele teve uma oportunidade absurda, né? Por isso que eu falei, como perde gol esse time do Palmeiras? Porque o Rony teve uma oportunidade ainda, assim, era ele o gol vazio. Ele chutou para fora. Tava na corrida, né? Mas chutou para fora. Então, assim, teve muito mais chances. O prejuízo para o seu Porteño poderia ficar pior. E aí o Palmeiras já pro final do jogo tem um jogador expulso, né? O Richard Rios. Não concordei com a expulsão dele, não, tá? Não concordei. A arbitragem entendeu que houve uma agressão lá. Ele deixa o braço no rosto do jogador do Cerro, mas eu não acho que foi para tanto, não. Expulsou direto ali, mas aí já, né, o jogo já tinha acabado, né? O Cerro também, pô, já tá tomando 3, não tem o que fazer. Se a gente se expor, a gente vai tomar mais. Então, com 10-10, pelo menos a gente minimiza o prejuízo. Porque se há um sonho de se classificar agora para a Sul-Americana, esse sonho passa pelo saldo de gols, né? Então o Cerro também já não fez mais nada, o Palmeiras também já estava com um a menos, já estava tudo tranquilo. E é bom a gente destacar que o Luan, ele quase. O Luan, ele estava doidinho. Todo respeito ao Luan, né? Mas o Luan estava doidinho para dar um gol pro Cerro Porteño. Ele fez dois lances que o Cerro roubou a bola dele. Um foi um recuo pro Everton, lamentável. O Cerro não fez o gol ali no detalhe, né? O outro ele foi proteger a bola e o jogador adversário roubou. Assim, ele tava doidinho para entregar o gol pro Cerro. Deu tudo certo pro Palmeiras, né? Felizmente pro Palmeiras deu tudo certo, a goleada foi concretizada. E aí é aquilo que a gente sempre fala, né? Do Palmeiras,
que fez um bom jogo, muito, obviamente, ajudado aí, ajudado não, mas é muito por conta da expulsão, né? Que não foi uma ajuda, foi justo. A expulsão foi muito justa, mas muito condicionada pela expulsão do jogador adversário. Palmeiras com um jogador a mais, a partida ficou absolutamente fácil. O Luan quase tornou difícil, mas assim, mesmo com os erros bizarros, né? O Palmeiras ele segue vencendo, né? Segue conseguindo resultado. Essa é a força do Palmeiras. Um time muito fechado, um grupo muito unido, que quando precisa busca o resultado e sai com uma grande vitória, né? Dessa partida fora de casa, praticamente vai encaminhando aí a sua classificação. Tem um, tem um grupo ainda não ter que brigar, né? O Palmeiras ainda vai ter que lutar pela primeira posição, porque qual que é o nome da equipe? Aquela equipe que o Palmeiras perdeu. Deixa eu abrir a tabela aqui, vai. Ela tá na primeira colocação ainda, né? Se eu não me engano, o Bolívar, né? Tá empatado. Então, assim, vai ter uma briga aqui, mas praticamente fica encaminhado aqui, né? Praticamente não, né? Ainda dá para chegar, mas o Palmeiras vai ter um jogo em casa na próxima rodada, né? Por isso que eu falo, praticamente encaminhado, né? Os dois próximos jogos é em casa, né? Então, mesmo que não termine em primeiro, tá, tá bem encaminhado, eu diria, a classificação do Palmeiras, tá? Um time muito regular, cara. Muito regular, é muito difícil que alguma coisa aconteça, diferentemente de Flamengo e Corinthians, né? O Flamengo enfrentou o Nublense, foi lá no Chile, teve festa, né? Os caras homenagearam ali, fez uma festa pro Vidal, né? Foi pro Sampaoli, foi tudo muito bonito, foi tudo muito lúdico. O Flamengo fez um jogo péssimo, fez, fez um jogo péssimo. E aí que eu falo, assim, você pode falar que é falta de vontade, que o time tá acomodado. Eu acho que, assim, falta de vontade e acomodado, eu passei dessa fase. Eu não acho que os jogadores do Flamengo, eles se sentem confortáveis de ver cobrança na rede social. E aí, cadê o futebol? Vamos jogar mais, tá ganhando para não fazer nada. Eu acho que eles estão incomodados. Só que a parte física não permite. Assim, eu começo a mudar, que eu fiquei por muito tempo, falei, pô, os caras estão muito acomodados, cara. Eles estão muito, eu acho que já não tenho mais tanta certeza. Eu acho que eles estão querendo, sim, mudar. Assim, ninguém entra em campo para perder. Os caras que jogam no Flamengo hoje, especialmente, você pega o Gabigol, é um cara que se incomoda com derrota. Você não pode dizer que o Gabigol ele é acomodado. O Gabigol, eu acho que ele prefere, sei lá, mano, né? Ele prefere se aposentar do futebol do que ficar perdendo da forma como ele tá. Do que ficar. Não é que dessa vez não perdeu, né? Mas do que ficar jogando um futebol como o Flamengo vem jogando, né? Acho que o Gabigol prefere se aposentar a praticar esse tipo de futebol. Mas a parte física tá pegando, né? Você acha que o Pedro ele chegaria no nível que ele chegou sem ser competitivo? Você acha que o Vidal, o Davi Luiz, eles chegariam nesse nível que eles estão hoje? Felipe Luiz também, né? O Everton Cebolinha. Vocês acham que esses caras chegaram no status que eles têm hoje porque eles são acomodados? Jamais. Jamais. Então, assim, a minha teoria hoje é que a parte física é o que tá pegando. Os caras estão entrando em campo, sei lá, com 40% da sua capacidade. Aí o cara vai correr a perna a perna e fala, pô, isso mexe com o psicológico do cara. Fala, caramba, mano, pô, não tô me sentindo bem, cara, não tá legal. Eu tô correndo, tá pesado, né? Você tenta dar um passo mais largo, a perna não chega. Você dá um passe, não vai do jeito que eu quero, sabe? Então isso vai mexendo com a cabeça do cara, não é que ele tá acomodado. Eu acho que a parte física tá pegando muito e tá tirando a confiança desses caras. Que é o que eu falo assim, ele precisa correr para uma dividida, ele não chega. Ele precisa ir para uma dividida, ele perde. Por quê? Porque no jogo de corpo o cara não consegue vencer. Ele vai fazer um passe, ele acaba errando num detalhe. Por quê? Porque faltou a explosão muscular para ele dar um passe em profundidade, para ele dar um lançamento, um balãozinho, fazer um cruzamento legal na área. E tudo isso vai minando a confiança do cara. Tudo isso vai minando a confiança do cara. Então acho que essa é a vibe que vive o Flamengo hoje. De um time que está fisicamente muito mal e está colhendo os frutos dessa preparação que deveria ter sido a melhor de todas por causa do Mundial de Clubes e até hoje o time não se acertou. Então mais uma partida ruim,
sai na frente, belo gol do Gabigol, como elogiou o Sampaoli, mas acabou tomando. E no final do jogo tomou um sufoco, cara. Do Nublense. Do Nublense. Um time horrível. Né? Um time horrível. Com todo o respeito. A gente sempre vai falar, mas não adianta a gente ficar aqui também de, não, vamos, né, ser o bom moço aqui, o Boa Praça, é um time bom. Não, cara, é um time fraco, velho. Um time fraco. Pô, mas o Flamengo empatou. Então o Flamengo é um time fraco? Hoje sim. Infelizmente sim. Porque é o que eu falei, eu cada vez mais eu tenho a convicção de que a parte física, os caras estão entrando para jogar as partidas do Flamengo com no máximo 50% da sua capacidade. E aí quando você... Primeira corrida do jogo. Primeira corrida do Davi Luiz no jogo. Ele precisa correr para pegar o marcador. Para pegar o adversário. Ele não chega. Ele dá uma passada, não é aquela passada que ele sabe que ele pode dar. E aí começa a vir a falta de confiança. E aí quando vem a falta de confiança, você erra uma cabeçada, você erra uma decisão, você erra um corte. Né? E aí esse é o momento que vive o Flamengo. Então, é assim, qual que é a solução no curto prazo? Aí eu não sei, cara. Aí isso é resposta para o Sampaoli e para a comissão técnica dele. Mas se o cara tá vendo que os caras estão mal fisicamente e tá exigindo muito nos treinos, o que ele vai ter no jogo é isso. Esse que é o dilema que ele vai ter. Eu falei, o Sampaoli tem esse perfil. A diretoria sabia o que eles estavam contratando. Esse é o Sampaoli. Eu não acho que ele vai mudar. Só que se ele não mudar, é isso que ele vai ter todo jogo. Ele vai ter uma oscilação. Um dia, num jogo contra o Fluminense, os caras vão estar mal fisicamente, mas a mobilização é diferente. O aspecto psicológico pega muito se enfrentar o Fluminense. E aí, se enfrentar o Nublense, a mobilização não é a mesma. Isso não, cara, mentalmente, isso não te dá um clique de, pô, vamos ganhar, vamos ganhar de qualquer jeito, nem que saia sem perna daqui. É diferente de encarar um Fluminense. Tem toda uma rivalidade, a derrota na final do Campeonato Carioca foi muito vergonhosa, né? Então, assim, isso tem uma pegada diferente. Mentalmente, isso te gera um sentimento diferente, né? A mesma coisa. Agora, o Corinthians eu já não acho que é parte física. Né? Pulando agora para o jogo do Corinthians, né? Eu não sei, eu não consigo explicar o que se passa com o Corinthians, cara. Você me perguntar, pô, que Corinthians é a parte física? Eu não sei, cara. Eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar. É mais um jogo em que o Luxemburgo ele abriu mão do ataque, ele preferiu se defender mais. Né? Ele até valoriza o resultado na Corinthians, vocês vão ver a resposta dele. Ele até valoriza o empate. Cara, a situação do Corinthians na Libertadores não é boa, mas eu acho que até pelo resultado de Liverpool e Independente Del Valle, o Vanderlei foi para empatar. Ele foi para empatar. O resultado de 0-0 era o resultado que ele queria. Pelo que a gente viu no jogo. Porque esse resultado aqui, para muita gente fala, pô, complicou, porque agora o Liverpool pode brigar pela terceira colocação, mas a derrota do Del Valle ainda permite ao Corinthians sonhar com as coisas. Difícil, muito difícil, mas permite sonhar ainda. Né? Se o Del Valle ganha, já era. Né? Caiu, a casa caiu. Agora não, tem gente que fala, pô, o Liverpool ganhou, pode brigar com o Corinthians. Sim, pode brigar com o Corinthians. Pode, se tudo der errado, o Corinthians pode ficar fora da Sul-Americana. Né? Se tudo der errado. Mas se tudo der certo, o Corinthians pode se classificar ainda. Mas existe algum sinal, alguma ponta de esperança que isso pode acontecer? Pelo futebol que o Corinthians pratica, não. O Corinthians foi com um objetivo claro, vamos empatar aqui. Empatou. No segundo tempo, o Argentino Júnior teve um jogador expulso, né? E mesmo assim o Corinthians não conseguiu fazer valer. Não conseguiu fazer valer o jogador a mais. Inclusive, o Argentino Júnior foi mais perigoso que o Corinthians com o jogador a menos. Então, o Corinthians teve cerca ali de 15 minutos no segundo tempo para tentar fazer alguma coisa, para tentar buscar alguma coisa diferente, uma sorte diferente no jogo. Devolveu, assim, aquela derrota que sofreu em Itaquera por esse Argentino Júnior. E não quis, não precisou. Né? Tava ok com o empate. Tava ok em não tomar gols, pelo que o Luxemburgo fala na coletiva. Parece que ele tá contente por não ter tomado gols. Ele exalta esse fator de não ter tomado gols. Então, cara, era isso que ele buscava.
era isso que ele conseguiu. E, querendo ou não, assim, deixa o Corinthians ainda sonhando com uma possível classificação, mas o futebol praticado dá algum ânimo de esperança de que isso possa acontecer? Não. Lamentavelmente não, tá? Fortaleza venceu o São Lourenço por 3-2. Cara, esse jogo foi difícil pro Fortaleza. Foi muito difícil, né? O Fortaleza sai na frente com um gol contra do glorioso. Pô, eu não sei como é que é a pronúncia do nome dele. Lujan, acho que é Lujan, né? E tava na disputa de bola o Romero, Silvio Romero, né? Só que pareceu que foi gol do Romero, só que o Lujan aí fez uma lambança, ele se atrapalhou com a bola ali, né? Aí o goleiro já tinha passado também, cara, foi um gol bizarro, né? A verdade é que foi gol bizarro. Aí sim, o segundo gol do Fortaleza, o gol do Silvio Romero. O São Lourenço empata também, mais uma vez, né? O Fortaleza abre, o São Lourenço empata, depois o Fortaleza faz mais um, o São Lourenço empata de novo, e aí uma penalidade, o Pikachu ele faz o gol da vitória. Aliás, muito pênalti, né? Muito pênalti. E conseguiu uma grande vitória, fica com a classificação fica uma situação muito bacana para a classificação Fortaleza, tá? Audax Italiano e Santos, o Santos saiu na frente, né? Eu não vi o jogo, para ser honesto, mas o Santos sai na frente com o gol do Camacho e acaba tomando dois gols de virada, toma a virada, né? E acaba com a derrota, um jogo que foi aparentemente, pelo que eu li, caótico em termos de arbitragem, tá? Não diria caótico, mas com decisões muito questionáveis da arbitragem, tá? Vamos embora, vamos para a coletiva do Luxemburgo. Como eu falei, eu queria ouvir com vocês a coletiva do Sampaoli, não vai dar, ainda não tem, né, nos canais que a gente costuma ouvir, nem a do Odair Hellmann, para entender um pouco mais do que foi essa derrota para o Audax italiano, né? Mas deixando os créditos aqui ao Arena Web, entra lá no canal do pessoal do Arena Web, se inscreve no canal, né? Sempre o primeiro convite que eu faço a você é se inscrever no canal. O pessoal traz coletivas, né? Ainda, por exemplo, a coletiva não está no canal do Corinthians. E Libertadores do Sul-Americano é mais complicado ainda, né? De você conseguir fornecer a coletiva, né? Então, por isso que eu sempre falo, deixa uma moral pra galera da Arena Web que consegue trazer esse conteúdo pra gente. Deixa o like no vídeo se você gostar da coletiva do Gil. Eu sei que eu não vou gostar muito, porque eu já vi algumas chamadas, mas eu vou deixar o like mesmo assim, né? Vamos dar uma moral pro professor e vamos embora. Vanderlei Luxemburgo após esse empate com o Argentino Júnior. Jogando lá de trás, tocando a bola até chegar lá na frente. Bom, nós avançamos, né? Se bem, não tomamos gols, né? Agora, cara, assim, eu analiso o futebol de uma maneira que não é só questão de se analisar o teu jogo, né? O teu time. Cara, eles não deixam jogar. Eles não deixam jogar. É 90 minutos intenso, diminuindo o espaço, marcando em cima, querendo a segunda bola, ele joga 3 zagueiros, a gente sabe de tudo isso. Agora, faltou alguém para dar uma mastigada na bola, para sofrer uma falta, para fazer uma coisa. A hora que nós fizemos, nós chegamos. Né? Então, nós avançamos. Uma equipe muito difícil de jogar aqui, o campo é curto e largo. Então é muito difícil você marcar a lateral do campo, porque ele é curto e largo. Eles chegam muito rápido na marcação e envolvem bem a bola que eles estão acostumados a jogar aqui. Então foi um jogo difícil, identificamos bem o time dele e assim, futebol é muito complicado, né? Nós achamos um time, um jogo contra o Flamengo, já o Paulinho contra o Atlético. Aí nós jogamos com esse time hoje, aí o Paulinho machuca. Até o Paulinho estar em campo, a gente tinha identificado o time dele, nós estávamos conseguindo, você faltou acertar um pouquinho de passe. Aí o Paulinho vai e machuca. Aí tem que trocar. Aí perdemos de novo a consistência, até você arrumar tudo dentro do jogo, o Rony entrar no jogo, como tem que entrar. Acho que houve um avanço da equipe, bom. E outra coisa que é muito importante, antes do jogo, nós estávamos fora com o resultado do Liverpool e o resultado aqui, nós estamos dentro da competição só dependendo de nós. Isso é muito bom. Para quem está começando a querer botar a cara para fora, começar a buscar espaço, isso é muito bom para nós. Obrigado. Aí, ele começa já essa resposta dele falando que do empate, né? Do empate não, do fato de não ter tomado gols. Então ele falou, nós avançamos, né? Ele fala que o trabalho avançou. Pelo menos essa foi a minha interpretação. E aí ele finaliza falando sobre isso. A vitória do Liverpool deixa a gente vivo na competição, só depende da gente. Então, ou seja, a conclusão que eu tiro é que em virtude porque o jogo do Liverpool foi mais cedo, né? Em virtude desse resultado, ele falou, opa, vamos jogar por empate aqui. Vamos jogar por empate, porque, como ele falou, vai ser um time que não vai deixar a gente jogar muito,
não vamos ceder espaço, porque a gente tem uma fragilidade defensiva, a gente não é uma unanimidade defensivamente, vamos fazer o que dá, vamos fazer o que é possível e tentar levar um empate para casa. Eu acho que foi essa estratégia que ele quis, acho muito pouco, não vejo avanço, como diz o Luxemburgo, eu vi avanço sim no jogo contra o Flamengo. Só que por isso que eu, após aquela partida, eu falei, cara, vamos ver com calma, vamos esperar um pouco, porque esse aqui foi apenas um jogo. Já esse jogo, em relação ao que a gente estava vendo do Corinthians, antes do jogo com o Flamengo, houve uma evolução tremenda. Nessa partida contra o Argentino Júnior, para mim, houve retrocesso. Ele retrocedeu ao que ele estava antes do Flamengo. Ou seja, não teve evolução. Tem o fato, você pode falar assim, pô, não tomou gol. Isso é um fator positivo. Você pode falar isso. Eu não acho. Eu acho que foi muito pouco. Ainda mais com um jogador a mais. Por isso que eu falo assim, cara, nem assim, tenta alguma coisa, assim, um lançamento na área, chuveirinho. O tempo todo chuveirinho. Vai pro chuveirinho mesmo. É feio, mas é o bate-rebate, é o bumba meu boi, que às vezes acaba saindo gol. Mas nem isso, cara. Por isso que eu não concordo com o Luxemburgo de que avançou. Ele pode ver coisas positivas e eu faço o convite a você, se você quer ver algo de positivo, tudo bem, vai por esse lado, né? Pô, também não quero só ver desastre, caos, pessimismo, não tomamos gols, ok, né? Tenta ver isso como uma coisa boa, mas de resto, cara, muito pouco, cara, muito pouco. Ainda a promessa do jogo contra o Flamengo gerou uma expectativa e agora talvez aquilo foi um jogo atípico, porque é uma partida que traz um nível de mobilização diferente. Essa era a minha desconfiança. O próximo jogo é que a gente vai ter essa convicção. Se fizer mais um jogo pobre, na minha opinião, eu vou chegar à convicção de que, cara, o time é isso. O time do Corinthians é isso. Vai ter um jogo ou outro que, pô, vai pegar um Flamengo, opa, clássico, nacional, né? As maiores torcidas do Brasil, há uma mobilização diferente, o time pode atuar diferente. Em associação à boa atuação do Corinthians, a má atuação do Flamengo também é importante destacar. Aí, de repente, enfrenta um Palmeiras, opa, derby, enfrenta o São Paulo, opa, né? Vamos jogar diferente, vai enfrentar o Santos também, opa, dá para se mobilizar um pouco mais, mas fora isso, é o que eu falo, assim, acompanhar pelo menos mais uma partida, para a gente ter a real noção de que, assim, o Corinthians tá mudando, passo de formiga, mas tá mudando. Ou não, a gente fala, tá na mesma, aquele foi um jogo específico, porque a sensação que me passa agora é essa, de que o Corinthians é isso, e que o Vanderlei tá achando bom isso. E aquele jogo contra o Flamengo foi uma exceção, né? Vamos ver, cara, o próximo jogo eu acho que vai ser o jogo que vai meio que nortear tudo isso. Vai ser um jogo complicado, vai pegar o Fluminense. O Fluminense que vai poupar na Copa Libertadores para jogar contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Alguns atletas titulares do Fluminense nem vão viajar, só para você ter uma noção. Então, pode. Tá legal, a ideia o Luxemburgo tá exaltando coisas agora, mas pode ficar ruim. Vamos continuar. Vanderlei, boa noite. Aqui atrás. Qual você acha que é o grande problema desse Corinthians? Como é que é? Qual você acha que é o maior problema desse Corinthians? Cara, a tua pergunta é pequena e bem, né, direta, né? Eu vou deixar para passar um pouquinho mais para frente, porque senão nós vamos falar de problema e eu vi coisas boas, né? E você só vê em problema, né? Então eu queria saber se você viu alguma coisa boa no meu time hoje, com a pergunta dele lá. Ele viu coisa boa, né? Então viu coisa boa, né? Então aí você vê quais são os problemas do Corinthians. Caramba, cara, é duro, né? Mas tudo bem. A gente está acostumado com isso, é igual vara de marmelo, enverga, mas não quebra, né? A frase de efeito é essa. É igual vara de marmelo, enverga, mas não quebra. Vocês dão uma pancadinha daqui, outra dali, a gente vai ajeitando, daqui a pouco a equipe ajeita e faz parte. O Luxemburgo não quis. A pergunta foi qual o maior problema desse Corinthians, né? Aí ele faz um desabafo, você só vê a coisa ruim, né? Cara, não tem coisa boa. Não tem coisa boa. Você vai falar que, não tomamos gol. Você acha que isso é coisa boa? Pra mim é muito pouco. Sincero, honestamente, pra mim é muito pouco. Ainda mais considerando o fato de que o Corinthians jogou por cerca de 15 minutos com um jogador a mais. E quem parecia que estava com um jogador a mais era o Argentino Júnior. Parecia que o Argentino Júnior tinha um jogador a mais naquele momento.
Então, assim, óbvio que assim, eu sempre falo assim, pô, não vamos. Não vou, eu sempre tento partir para uma linha de pensamento mais comedida, né? Um pouco mais tranquila, não tão radical. Mas não tem como, cara. Se você, pô, vocês não vê coisa boa, porque não tem coisa boa, cara. E não tô nem falando que a culpa é do Vanderlei, tá? Eu não tô nem falando que a falta de coisas boas seja culpa do Vanderlei. Não é nem esse o ponto. Eu não acho que nem que é culpa dele. Eu acho que ele tá devendo. Porque já deu tempo de você ver o mínimo de assim, se, pô, mudou isso aqui mudou, melhorou, né? Não, não tem nada assim. Não tem uma coisa que tipo, pô, isso aqui melhorou, né? Não tem, né? Que o Roger Guedes continua correndo, se entregando, se doando pro jogo, isso já era desde o começo do ano. Desde o começo do ano o Roger Guedes é assim. Então isso aí não é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa do Roger Guedes, né? Que ele abraçou esse protagonismo para ele. Eu já elogiei inclusive isso no Roger Guedes essa temporada. Ele pegou esse protagonismo para ele. Precisa de protagonismo? Então você eu, cara. Não tem problema. Todo jogo ele se doa. Mas só ele não dá, cara. E fala assim, só ele correr sem tática, sem organização, nada acontece. Muito longe do gol, inclusive, tá? Ele e o Yuri Alberto muito longe do gol, os dois. Muito longe. Eles estão fazendo uma função defensiva e talvez isso seja, talvez, a gente só vai descobrir isso no futuro, como o Vanderlei falou. Lá na frente a gente vai ver, daí começa a melhorar, mas agora não tem coisa boa. Mas agora pode ser que ele, assim, pô, a gente vai fazer mais 5 jogos, eu vou meter esses caras para defender. Roger Guedes, porque não é coisa que eles gostam de fazer. Eles têm mobilidade para isso, mas eles não gostam de fazer isso. Então eu vou pôr os caras para defender mesmo, vou deixar eles longe do gol mesmo. Pode ser uma estratégia dele, tá? Eu não sei. E aí depois eu solto os caras. Só que quando eu soltar, eles já sabem que eles têm que fazer esse papel de. Perdão, gente. Tem que fazer esse papel de avançar e recompor, né? Pode ser. Pode ser. Eu não sei. A gente só vai saber lá na frente de fato. Mas hoje, pô, vocês não falam de coisa boa. Não tem o que falar de coisa boa, gente. De novo, assim, se você quer se apegar a uma coisa boa, como disse o próprio Vanderlei, não tomamos gols. Tudo bem, você pode se apegar a isso. Mas eu acho muito pequeno. Falei, vou repetir, eu acho isso muito pequeno. Tá? Vambora. Luxemburgo, aqui, boa noite. Vitor Scaroli, do Portal Meu Timão. Luxemburgo, são 8 jogos sem vitória, sendo 7 sob o seu comando. Eu queria que o senhor falasse o quanto essa sequência incomoda e tira a confiança do elenco. E para o Carlos Miguel, como que foi esse desafio de substituir o Cássio num jogo tão importante como esse? Obrigado. Cara, em cima da pergunta dela, né? 8 jogos, né? Nós avançamos. Se o Corinthians estivesse muito bem, né, eu não estaria no Corinthians e essa pergunta não procedia. Não é verdade? Então, nós pegamos uma situação no Corinthians desconfortável. Nós estamos trabalhando a parte emocional, envolvendo os jogadores. Fiquei muito satisfeito quando os jogadores chegaram à conclusão que eles deveriam vir para cá porque eles estão aspirando a alguma coisa na competição. Isso aí mostra que eles querem alguma coisa, que eles estão vendo alguma coisa. Então, cara, eu entendo 8 jogos, mas eu estou projetando lá para frente. Eu acho que eu falei numa entrevista ou 2 entrevistas atrás que eu projetava lá para frente. Aí lá na frente eu vou te procurar, eu vou te perguntar, hein? Aqui a primeira pergunta, né? Só desviando, né? Luxemburgo só esquivando. Perguntado, né, sobre essa questão, por essa sequência de jogos, o quanto que isso abala o elenco. E ele fala uma verdade, pelo menos, né? Se o momento do Corinthians fosse bom, eu não estaria aqui. Essa é uma verdade. Isso aqui a gente não pode negar. Se o momento do Corinthians fosse bom, ele não estaria no Corinthians, né? Mas assim, cara, é o que eu falo, pô, o quanto que isso abala o elenco, né? O quanto que isso mexe com o elenco. Eu, cara, não custa responder que isso mexe muito, cara. Isso mexe muito. Sabe, de você pô, todo jogo. Eu falei, cara, você acha que o time do Flamengo entra em campo para fazer um jogo ruim? Um jogo de pouco competitivo? Você acha que o Roger Guedes, o Yuri Alberto, o Maicon, né? Olha os nomes que eu tô falando, hein? Olha os nomes que eu tô falando. Isso aí só da linha de frente, né? Mas vamos pôr mais. O Gil, pô, monstro Gil, Fábio Santos também, outro monstro. Você acha que esses caras entram em campo para fazer pouco? Para não competir? Pô, é o que eu falei. Eu acho que os caras preferem se aposentar e fazer um jogo de merda. Com todo respeito. Mas
Eu acho que eles preferem se aposentar pra fazer um jogo de merda. Os caras não entram pra fazer um jogo, né, medíocre. Eu não tô falando que o jogo foi medíocre, mas eu não acho que eles entram pra fazer um jogo pouco competitivo, tá? Não vou usar o termo medíocre, que é muito pesado. Eu não acho que eles entrem em campo pra fazer um jogo pouco competitivo. Agora, cara, essa sequência, ela machuca. Ela machuca, pô, isso vai te minando confiança também. É a mesma coisa que eu falei do Flamengo. Eu acho que a parte física é o que tá tirando confiança do cara, porque, pô, ele sabe que se ele tiver 100%, eu ia conseguir fazer coisas, né? Ah, o chute de fora da área ia funcionar, eu ia cobrar falta na cabeça do Pedro, eu ia conseguir fazer um passe em profundidade pro Gabigol, ele ia dar assistência pro Pedro, tudo ia funcionar, né? O Davi Luiz poderia sair um pouco mais, porque na hora de recompor ele ia ter a velocidade, ia tirar todas as bolas de cabeça, Felipe Luiz dando assistência, né, pela lateral esquerda. Pô, legal, cara. Legal. Aí, pô, quando você não consegue executar, você fala, pô, eu já não sou o mesmo cara. O que tá acontecendo comigo? Pô, errei um passe aqui que eu não costumava errar. E aí isso vai te minando, cara. Mas por que os caras estão cometendo vários erros? Primeiro, porque a parte física não permite. Segundo, porque a confiança tá afetando. Confiança certamente é uma das coisas que tá pegando esse time do Corinthians. Certamente. Né? O time taticamente é uma bagunça, sim, mas a confiança também mexe muito, né? Uma coisa que pega legal. Boa noite a todos, primeiramente. Sobre a saúde dele, acabou, infelizmente, tendo um problema na amígdalas dele, mas eu acho que ele, se Deus quiser, vai estar melhor. A gente conta com ele, todo mundo aqui é um grupo, uma família. Sobre o meu jogo, eu acho que a gente fez um jogo bem defensivamente, não sofremos gols. Tentamos criar lá na frente, quase que fizemos um gol no primeiro tempo. Agora é trabalhar, porque a gente tem muita coisa pelo campeonato. Vocês já falaram que a gente já tinha saído, agora já estão falando que ainda tem chance. E é isso, para mim, eu acho que a gente tem que trabalhar, baixar nossa cabeça e seguir em frente, que tem muito campeonato, tem muitas competições que a gente vai chegar, pode ter certeza. Wanderlei, boa noite. Aqui sobre o Carlos Miguel, né? O goleiro que substituiu o Cássio, né? O Cássio sentiu alguma coisa nas amígdalas, né? Parece. Então acabou entrando, mas eu falo, não tem muito o que falar sobre a atuação dele, não. Até porque o Argentino Júnior também não chegou, o Corinthians também não foi para cima, né? Não deu espaço também, então uma atuação ok, né? Não tem muito o que destacar da atuação dele, né? Raul da Gol. Wanderlei, o Corinthians desde o jogo contra o Remo não sai à frente no placar. O que tá faltando? O Corinthians não consegue ficar perto da vitória, né? Por causa disso. Como é que é? Desculpa de novo. Como é que é? Desde o jogo contra o Remo, em 26 de abril do mês passado, o Corinthians não sai na frente no placar. O que falta pro Corinthians? Sair na frente. Simples. Aqui, Luxemburgo, Henrique Manf. Olá, boa Nem vou comentar essa resposta do Wanderlei, né? Nem vale a pena. noite. Luxa, a gente é uma extensão do torcedor, então vai uma pergunta que a gente escutou muito no chat hoje. A função, não é o jogador, a função que o Yuri Alberto exerce. Saída muito da área para vir mais para o meio para disputar. Pelo menos é assim que o torcedor enxerga. E se o torcedor não enxerga com coerência, talvez por não conhecer o futebol, a gente pede para que você nos explique a função do Yuri Alberto distante da sua função de atacante, de centroavante. Mas quem proibiu o Yuri Alberto ser centroavante? Com todo respeito à tua pergunta, quem proibiu o Yuri de ser centroavante? É que você não acompanha a nossa palestra. Ninguém proibiu o Yuri de ser centroavante. Acontece o seguinte, cara. Eu estou chegando num clube com uma mudança de comportamento, mudando a parte tática. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu não tenho tempo para treinar. Nós treinamos 5 minutos, 10 minutos de bola parada. Não mais do que isso esse jogo agora para vir para cá. Para eu treinar a marcação adiantada, eu tenho que estar muito bem entrosado, senão eu vou dançar. Porque tem que encaixar bem ataque, meio campo e defesa. Eu não consigo fazer o treinamento para que isso possa acontecer, a não ser no papo treino, que é a conversa com eles. Então, quando eu me proponho a marcar atrás, é porque os adversários hoje, eu falei isso numa entrevista lá contra o Botafogo, o campo aumentou 16,50 metros, só que ninguém percebe que o campo aumentou 16,50 metros, que é a dimensão da área. E o goleiro saiu hoje com a bola praticamente da linha da coisa. Ele aumentou isso ali, então você não consegue, se não treinar, você não consegue encaixar essa marcação. E os adversários, Fluminense, time que sai jogando, chamam a gente para cima deles. Eu lembro que me desculpa, vou contradizer você. Primeiro jogo meu aqui, eu joguei contra o Del Valle. E eu adiantei a marcação, não consegui marcar uma vez. Eles saíram jogando todas as horas ali com volante, com zagueiro, envolveram a gente, chegaram no gol e eu não conseguia marcar. Dali para frente, falei, peraí, eu tenho que
deixar o time na intermediária para trás, fechar e sair. A hora que eu ajeitar isso aí, eu vou ajeitar a frente, uma marcação na frente, adiantada na primeira linha, vou fazer a marcação, perde, pressiona, mas, cara, eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo. Entendeu? Eu não estou afastando o Yuri, porque a gente vê na nossa palestra, eu não estou afastando, inclusive, eu estou procurando facilitar a vida dele. Por quê? Eu coloquei o Roger Guedes para mais próximo dele, para eles dois jogarem. Só que, cara, não é o Roger Guedes, não é o Yuri. A bola tem que chegar. Né? Chegando toda hora para disputar, chegando toda hora para ir. É duro, o zagueiro vem de frente, atropela eles. Então a gente vai, devagarinho, a gente vai encaixando as coisas. Luxemburgo aqui. Aqui é aquilo que eu tava desconfiando, né? Também não sei se é isso, a gente só vai descobrir lá na frente. O fato do Yuri Alberto tá ficando... Tá mais longe do gol, né? O que, segundo o Luxemburgo, é porque ele quer ajustar, fazer a marcação alta é complicado, né? Exige muito treinamento, ele cita até o jogo contra o Del Valle, né? Os caras brincaram de jogar bola para cima do Corinthians. Então, ele cita esse ponto. Pô, precisamos, né? Arrumar a casa primeiro, né? Que você retrancar teoricamente é mais fácil, né, do que marcar adiantado, que isso te exige muito, né, do jogo como coletivo mesmo. Não é assim, não é só pôr o Yuri Alberto marcando adiantado. Se não tiver alguém na cobertura, os caras vão passar. E aí o atacante que marca adiantado, ele é uma peça inútil. Ele não tá, ele não tá contribuindo na marcação, no sistema defensivo. Por isso que tem que ser muito... Parece que é fácil, né? Pô, só adianta as linhas. Mas se o atacante está marcando lá na frente e está marcando errado, sem cobertura, os caras em 2, 3 passes já passaram por ele, e aí, né, ele vira um jogador inútil na marcação. Ele passa a ser uma peça fora descartada, fora do baralho, e fica um espaço, né? Se as linhas não estiverem próximas, passou do atacante até chegar no meio campo, que vai ser a segunda linha de marcação, vai ter muito espaço para os caras percorrer, vendo de frente, vendo o campo aberto, de frente, né? Então é complicado. Eu tenho essa... Eu não tinha ouvido isso, o Luxemburgo falar sobre isso, tá? Mas é aquela coisa assim, quem afastou o Yuri Alberto do ataque, né? Assim, ninguém tá questionando isso. Como o cara falou, cara, a gente faz o papel do torcedor aqui. Por que o cara tá tão longe da área? Por que ele e o Roger Guedes estão tão longe da área? É só ter explicado isso. Cara, assim, a gente tá corrigindo um problema defensivo. Não dá para eu simplesmente, vou marcar adiantado. Ou sacrificar o resto do time. Vocês ficam lá na frente, todo mundo aqui se vira. Né? É só explicar, do jeito que ele explicou. É que ele fala, vocês não entendem. Cara, não é entender. Se você não explica, a gente não vai entender. O que a gente pode fazer é supor. Como eu tava fazendo a minha suposição aqui, aparentemente é isso que o Luxemburgo quer fazer. Mas se ele não falar, também ninguém vai saber. Fica com piadinha, desviando do assunto. Por isso que eu falei, cara, no começo eu até falei assim, não tem muito, né, que o Vanderlei falar, não vai queimar jogador, também não treinou, mas, cara, toda coletiva é a mesma coisa, sabe? E aí fica um pouco desgastante. Uma brincadeirinha, o que falta pro Corinthians sair na frente do placar? Sair na frente do placar, né? Assim, nenhum tipo de resposta, e aí sempre na brincadeira, no folclore, por isso que aí faz a pergunta, ninguém leva ele a sério, aí ele fica bravo, né? Porque as pessoas fazem essas perguntas porque ele mesmo não tá conseguindo, não tá sabendo lidar com essa situação, né? E eu falei, já teve tempo assim, dele se adaptar com a imprensa, pelo menos, né? Treinar, ele não vai ter tempo mesmo, mas pelo menos se adaptar com a imprensa. Não, aqui ó, já deu para sentir isso aqui, não tá legal mesmo, a gente sabe que o futebol é resultadista, mas fica tranquilo, eu tô vendo as coisas aqui no treinamento, eu tô vendo coisa boa aqui, uma movimentação ali, não vou falar, né, para não dar o spoiler para os adversários, mas fique tranquilo que eu tô vendo, cara, uma resposta dessa seria muito melhor do que, sabe, ficar de piadinha aqui, ficar de piadinha ali, sabe? Essa resposta eu acho que foi muito boa, porque ele explica uma coisa que todo mundo quer saber aqui, por que os atacantes estão tão longe, né, da área, porque se estiver longe da área, os caras não vão fazer gol. E ele fala, eu aproximei até os dois para eles jogarem junto. Né? Então, assim, é uma coisa que, custa, se ele tivesse falado isso há 2 coletivas atrás, ninguém estaria enchendo o saco, né? E aí, mas não, fica, desvia aqui, desvia lá, né? Enfim, né? Gente, eu vou finalizar a coletiva por hoje, que a gente está chegando aqui a 1 hora de podcast, tá?
E vamos passar pela tabela, né? Eu não passei pela tabela da Libertadores nem da Sul-Americana. Vamos passar pelas tabelas agora então, tá? Aqui o Racing com 10 pontos, o Flamengo com 5 pontos, Nublense com 4 e o Alcas com 3, tá? A primeira colocação do grupo do Flamengo, que quando saiu o sorteio a gente tinha como um grupo relativamente tranquilo, a primeira colocação tá arriscada, né? Tá arriscado, o Racing muito provavelmente vai terminar em primeiro nesse grupo, muito provavelmente, e até a classificação de fato, o segundo lugar, não está garantido. Não está garantido. No Nublense tem 4 pontos e o Alcas tem 3 pontos. O Flamengo tem 5. Tá? Por isso, assim, você acha que isso vai... Eu não acho que isso vai acontecer, mas o futebol do Flamengo hoje está tão ruim que não dá para saber, cara. Né? Não dá para saber. A classificação aqui tá realmente muito delicado. O Internacional vai jogar hoje, né? A gente vai ver aqui como é que vai terminar. Pode terminar muito bem essa rodada em virtude do resultado aqui. Né? Pode terminar bem. Vamos ver. Aqui o grupo do Palmeiras, né? Empatado em 9 pontos com o Bolívar. Vai ter um jogo entre eles, né? O jogo vai ser no Allianz Parque. Então, por isso que eu acho que o Palmeiras vai terminar em primeiro, mas não dá para saber quem vai se classificar. Palmeiras e Bolívar, né? Alcas é o grupo do Flamengo. Palmeiras e Bolívar, né? Curiosamente, é um grupo que também a gente tinha com um grupo ok, né? Ok para o Palmeiras terminar em primeiro. E a gente via também esse Barcelona de Guayaquil e o Cerro Porteño como os possíveis candidatos a se classificar com o Palmeiras. E quem tá lá é o Bolívar, né? É o Bolívar. Vamos ver, cara. Vamos ver. Eu acho que o Cerro Porteño é mais time que o Bolívar. Eu acho. Mas o próximo jogo, por exemplo, vai ser do Bolívar em casa, né? E teve um jogo importante, teve um resultado também, né? O Bolívar venceu o Cerro Porteño no Paraguai, né? Ou seja, eu acho o Cerro Porteño mais time que o Bolívar? Eu acho, mas tomou de 4, né? Então, muito provavelmente o próximo jogo o Bolívar deve ganhar também, né? E vai ser assim, o Palmeiras vai ter que ganhar as próximas 2 para garantir o primeiro lugar do grupo, tá? Aqui a gente vai ter o jogo do Fluminense na quinta-feira, o grupo do Corinthians, né? Que a gente estava falando, 4 pontos com esse empate. Liverpool do Uruguai também 4 pontos. E aí a terceira colocação fica arriscada, mas a classificação também é possível. A derrota do Del Valle deixa o Corinthians próximo da classificação. Próximo não, mas deixa a classificação possível. O problema é que o Corinthians vai jogar lá, né? Vai jogar lá. E aí é complicado, né? Se ganhar lá, se ganhar, praticamente se classifica, eu acho. Mas tem que ganhar, né? E aí é que tá. E aí depois, se de repente o Corinthians e o Liverpool perdem o próximo jogo, aí a última rodada é valendo a classificação para a Sul-Americana. E aí vai ser um jogo em Itaquera, mas nem Itaquera o Corinthians está jogando bem. Por isso que ainda assim é possível, mas também é preocupante, tá? Não tá tão tranquilo assim, tá? Aqui o grupo do Atlético, eu já tinha passado. Vamos para a Sul-Americana, tá? Passar pelos brasileiros que jogaram. Vamos lá. O Botafogo vai jogar hoje, né? Contra o Universidad César Vallejo. Bora aqui. Aqui tá o São Paulo, né? Tá muito bem o São Paulo. Muito provavelmente vai disputar com o Tigre essa primeira colocação do grupo, mas aquele jogo que o São Paulo fez com o Tigre na Argentina, o São Paulo é muito mais time, vamos combinar, viu? Acho muito difícil que o Tigre vai contestar alguma coisa aqui. Aqui o Santos, né? O Santos fica em terceiro, fica muito complicada a classificação, porque o News Old Boys tem duas. É que a classificação é possível, porque assim, só o primeiro se classifica direto, né? Só o primeiro. O Santos não chega mais no New Old Boy. O Santos tem mais 2 rodadas, são 6 pontos, o Santos chegaria a 10, né? Mas o segundo colocado joga com o terceiro da Libertadores, então ainda dá para se classificar. Direto já não dá mais. Mas fica complicada a classificação, porque tem que ficar em segundo para aí sim ter tipo uma repescagem, né? Ter tipo um playoff, né? Vamos aqui o do América, né? O América ainda é possível, dá para chegar aos 10 pontos milionários, mas vai ter que torcer muito contra, né? Combinação de resultados. O Fortaleza chega aos 12 pontos, 100% de aproveitamento na competição. O Fortaleza está classificado já, né? Não, classificou não. Tem esse jogo ainda, né, do Palestino e Estudante de Mérida. De repente, dependendo desse resultado, se o Palestino perde, aí o Fortaleza está classificado, né? Vamos ver. Ainda
ainda não tá, mas está muito bem encaminhado, né? Classificação do Fortaleza. Então, só para fechar, vamos para os jogos de hoje, tá? The Strongest e Fluminense. Como eu disse, o Fluminense não vai com a sua força máxima, tá? O Fluminense vai fazer um jogo para empatar e também se perder, pouco importa, né? Pro Fluminense, porque deixou o jogo. Ficaram vários jogadores importantes, nem viajaram, né? Nem viajaram, então é um jogo que muito provavelmente o Fluminense vai jogar na defensiva, vai jogar pelo empate. O jogo do Inter aqui é importante para o Inter, para a classificação, também para dar uma virada na moral, né, do time. Se no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, não está acontecendo, quem sabe na Libertadores, por que não? Tá aqui o Botafogo que está voando no Campeonato Brasileiro, vamos ver se mantém a pegada também na Sul-Americana. É grana, é importante para a equipe do Botafogo. E a mesma coisa o Bragantino, que enfrenta o Petroleiro, tá? A gente vai acompanhar o máximo que der amanhã. Muito improvável que a gente não consiga ver os jogos todos os jogos, né? Muito provável. Provável não. É garantido que a gente não vai ver tudo, né? É garantido que não, mas a gente vai, o que a gente conseguir ver, a gente vem amanhã, fala um pouquinho mais sobre os jogos. É isso. Fecho a conta por hoje. Muito obrigado. Um forte abraço a todos e até amanhã. Tchau.